Existe esse conceito no meio da programação de desenvolvedores acharem que a área de front-end é a mais fácil das áreas ou a mais simples delas, tendo o back-end como mais difícil ou às vezes até o mobile. Mas isso divide opiniões. Se você pudesse, comentasse aqui no vídeo se você acha que front-end é mais fácil ou back-end é mais fácil, porque isso aí rende muito assunto. Eu gostaria de deixar claro aqui que isso aqui é a minha opinião, tá? E pode ser até um pouco enviesada porque eu trabalho como programador front-end, mas eu queria deixar claro para vocês um pouco da minha visão sobre isso. Porque a minha visão é a seguinte: eu não acredito que existe uma área que é mais fácil que a outra. Eu acredito que cada uma faça o seu papel. E hoje em dia, as pessoas estão se tornando cada vez mais especialistas em uma área específica. Antes a gente tinha muitos desenvolvedores generalistas, né, ou webmasters e tudo mais, que eles cuidavam de toda a parte da web. Independente se era banco de dados, se era back-end, se era front-end, não tinha tanta essa segmentação. Mas depois de um tempo começou a segmentar-se isso porque cada área começou a se estender muito. Hoje em dia o back-end não é simplesmente você criar um banco de dados, não é simplesmente você criar uma API. Hoje em dia o back-end envolve também load balance, envolve você trabalhar com filas, envolve você trabalhar com muitas coisas ali que estão bem além do que era antigamente. Assim também o front-end. Antigamente a galera pode achar que o front-end era só você clicar em um botão, colocar um botão na sua aplicação, mudar uma cor de fundo, colocar uma imagem, colocar uma tag de input, alguma coisa assim. Mas o front-end se tornou muito mais profundo. Então cada área tem crescido muito e as pessoas têm que se tornar especialistas em alguma delas. Mesmo que talvez você saiba um pouco de cada uma, é legal você se tornar especialista em uma só, porque todas as áreas estão muito amplas hoje em dia. Mas beleza, por que a galera acha que o front-end é mais fácil que o back-end? Porque essa ideia ainda se perpetua, né? A galera realmente acha que o front-end é só você mexer com cores, trocar cor de botão e tudo mais. Então, às vezes por não entender o front-end por completo, ou entender apenas um pouco daquilo que o front-end faz, ou às vezes por algum vídeo ou uma galera que propagou essa ideia errada aí, de que o front-end é fácil, que é só HTML, CSS, nem precisa assim de JavaScript, o pessoal começou a ficar assim. Mas isso não é uma completa verdade. Atualmente, como programador front-end, eu vou te falar um pouco das coisas que eu trabalho. A gente trabalha fazendo conexão com a API REST, a gente trabalha fazendo conexão com a API GraphQL, a gente trabalha fazendo controle de cache, a gente trabalha fazendo responsividade de tela, a gente trabalha fazendo compatibilidade de outros browsers, de outros navegadores, a gente trabalha criando componentes, a gente trabalha criando serviços, a gente trabalha criando rotas protegidas, a gente trabalha criando autenticação, recuperação de senha, às vezes um template de e-mail. A gente trabalha criando Static Site Generation, a gente trabalha com Server-Side Rendering, a gente trabalha com controle de estados, a gente trabalha com gerenciamento global de estados, às vezes trabalha com teste, às vezes trabalha com tipagem. Então isso são apenas algumas das coisas que existem aí no front-end hoje em dia. E o back-end também não é diferente, tem muito conteúdo, muita coisa que você pode estudar. Compartilhar a minha ideia, eu quis gravar esse vídeo para te mostrar que o front-end não é tão simples quanto parece, por mais que eu trabalhe com isso, que o back-end também não é tão simples quanto parece. Por mais que hoje em dia os conteúdos são meio superficiais, os cursos são meio superficiais, a galera ensina só a ponta do iceberg, não ensina tantas coisas que são aplicáveis aí para o dia a dia de desenvolvimento, para conseguir resolver problemas. A gente sabe que esses caras aí são muito mais profundos. Então toda vez que você ouvir alguém falando que o front-end é muito fácil, ou que back-end é muito fácil, ou que front-end é muito mais fácil que back-end, não caia nessa. Programação hoje em dia é muito mais complexo do que antigamente. Se você tem uma ideia, a abstração que rola para você conseguir abrir uma página do web é muito grande. O HTML é apenas uma parte de tudo isso. Então, a gente tem que dar mais uma estudada, olhar as coisas mais a fundo, para poder formalizar a nossa opinião de uma maneira certa.